Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E hoje vamos resolver os exercícios do PET 3, semana 2. Então, vamos lá, sem muita demora. Só abrir aqui o quadro branco. Tem uma aulinha aqui, só tirar ela. Isso. Vamos lá. Um certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, deslocando o pistão cuja área é de 9 cm², variando seu volume de 500 cm² para 800 cm². Sabendo que 1 cm³ igual a 1 vezes 10 a sexta 10 a menos 6 metro cúbico e 1 cm² é igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos e 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros, responda. Qual o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão? Então vamos lá. Então vou aproveitar aqui já para fazer um apanhado teórico também. Essa parte aqui, ela é muito matematizada, tá, gente? Essa parte da física, vamos lá. Ok. Então vamos lá. Então o importante é que você tem que saber. Vamos lá. A pressão é igual a força sobre a área. Então, o que é a pressão? Imagina que você tem aqui, né, uma área qualquer, seja um ladrilho, alguma coisa do tipo. E sobre esse ladrilho você exerce uma força. Uma força, né? Então, a força que é dada sobre toda essa região aqui, ó, é chamada de pressão. Por isso que a gente fala que vão pressionar alguma coisa, né? Você vai exercer uma ação sobre essa superfície, tá bom? Então, quando ele pede a força exercida pelo gás sobre o pistão, significa que o gás está exercendo uma pressão. O gás, gente, ele se expande e ele oferece uma pressão sobre toda a região, toda a superfície que ele tem contato. Então, um gás que está dentro aqui desse recipiente, ele vai pressionar toda a superfície em todas as direções. Isso aqui é chamada de pressão do gás. Tá certo? Aqui em cima também. Não é à toa que se a gente tirar essa tampa, esse gás ele vai abrir. Então, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos abrir aqui uma situação em que a gente consegue verificar e visualizar essa... Deixa eu achar aqui, gás, será que tá aqui? Qual é a temperatura? Aqui, ó, gás. Que a gente consegue visualizar, então, essa pressão do gás. Vou mostrar para vocês, nessa animaçãozinha aqui. Vamos pegar aqui. Então veja que eu tenho pressão aqui em atmosfera. Vou deixar a temperatura em graus Celsius para ficar mais fácil. E vamos colocar um gás aqui dentro, tá? Um gás qualquer. Pode ser um gás pequeno ou um gás de molécula grande. Então esse aqui é o gás, ó. Veja que o gás ele vai se expandir. E ele vai ocupar todo o volume. Ele ocupa todo o volume do recipiente. E veja que cada molécula aqui começa a bater na superfície. Tá vendo? Esse choque de cada molécula do gás é o que caracteriza a força de ação. Então veja que o gás está toda hora batendo aqui na superfície. Cada molécula bate uma vez, bate outra, bate uma, bate outra. E na média a gente consegue verificar a pressão do gás, que é justamente a média dessas interações aqui com as paredes do recipiente. Veja aqui, ó, veja que eu tenho uma certa pressão aqui, né? 10,4 atmosferas. Se eu diminuir, ó, o tamanho do recipiente, veja que os gases vão começar a bater cada vez mais rápido, né? Cada vez mais a interação aumenta, né, com as paredes, porque eu diminuí o espaço que eles têm. Consequentemente, a pressão aumenta, ó. Se eu diminuir ainda mais, ó lá, a pressão vai aumentar ainda mais, porque a interação é ainda maior. Então, cada molécula começa a bater aqui cada vez mais nas paredes do recipiente.
Então, quando a gente está fazendo aqui esse nosso exercício, a gente tem que entender isso, né? Cada molécula batendo aqui na parede nos dá uma pressão média, né? Na verdade, uma força média, e essa força média caracteriza-se, então, pela pressão do gás. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a força? Eu preciso da pressão e da área. O que ele deu para a gente aqui? Ele falou, ó, pressão constante igual... Olha lá, ele deu para a gente a pressão. Então, a pressão do gás... Deixa eu pegar a caneta preta. A pressão do gás é dada por, olha lá, 4 vezes 10 a sexta. 4 vezes 10 elevado a sexta newton por metro quadrado. E qual é a área do pistão? Ele falou, ó, a área do pistão é 9 centímetros quadrados. Então, a área dá 9 centímetros quadrados. Só que veja, aqui não combina, ó, centímetro com metro, né? A gente tem que transformar. E ele deu aqui o fator de transformação, ó. 1 centímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Então, a gente tem que tirar esse Czinho aí e colocar. Fica 9 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Agora a gente consegue fazer a conta. Então, vamos lá. A pressão é 4 vezes 10 elevado à sexta, que é igual à força, que é a que a gente quer encontrar, e a área, que é 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, qual é a força exercida por esse gás? E veja que é a força média, né, gente? Porque lá no exemplo que eu dei, ó, a gente tem um monte de molécula. Então, cada molécula interagindo uma vez, o resultado de tudo isso é essa força que a gente está calculando aqui. 4 vezes 10 a sexta, vezes 9 vezes 10 a menos 4. Então, multiplicação de mesma base, 4 vezes 9 dá 36. Mantém a base e soma os expoentes, né? 6 menos 4 dá 2. Vou deixar em notação científica, 3,6 vezes 10 ao cubo newton. Então tá aí, esse é o valor da força. Então, força de interação média aqui é o valor da força de interação média do gás. Legal? A letra B, vamos ver o que ele pede na letra B. Qual é o trabalho realizado nessa expansão? Então vamos lá. Qual o trabalho realizado nessa expansão? Então, o que a gente tem que pegar aqui da informação que a gente tem? Bom, o que é o trabalho realizado pelo gás? Aqui vou mostrar de novo para vocês lá na animação. O trabalho realizado pelo gás, ele vai fazer o quê? Quando o gás ele consegue se expandir. Quando o gás consegue se expandir. Aqui, deixa eu ver se eu... Aqui está com o contador de colisões, não. A largura... deixa eu ver se eu consigo aqui. Manter constante, largura cronômetro. Deixa eu ver se eu consigo expandir o gás aqui. Quando o trabalho é realizado pelo gás, o gás ele consegue se expandir e, consequentemente, ele consegue aumentar o seu volume. Veja que aqui, se eu tenho uma parede que não é móvel, ou que é móvel, mas o gás não consegue movê-la, não é o gás que vai fazer essa manter constante. Aqui, manter constante, pressão constante. O que eu consigo? Ó, se o gás ele se expandir, ó, se eu aumentar aqui o volume para a temperatura, eu acho que não consigo. Temperatura constante. Vamos ver se consigo aqui. Ah, não vou conseguir. Volume. Eu queria manter a pressão constante, mas o volume se expandindo. Aqui eu consigo? Eu consigo só abrir. Ah, tá. Vamos lá. Ah, isso aqui. Isso que eu queria, ó. Então é isso. Aqui. Vamos colocar o gás aqui. Vamos deixar a pressão constante. E veja só. Quando o gás for realizar trabalho, significa que ele vai se expandir lá, tá vendo? Veja que o volume aumentou.
Conforme aumenta a quantidade de gás, ó, a pressão constante, o volume do gás se expande e, consequentemente, ele realiza trabalho. E é isso que a gente tem aqui nesse problema. O trabalho realizado pelo gás é dado pela pressão vezes a variação do volume. Só que essa pressão aqui, ela tem que ser constante, tá? A pressão não pode variar. E aqui no nosso exercício, né, eu já tenho um cuidado com o enunciado, olha lá, pressão constante, tá vendo? Então, assim, a gente consegue realizar o trabalho pela variação do volume. Por quê? O volume inicial foi de 500 centímetros cúbicos e o volume final foi de 800 centímetros cúbicos. Então, a gente consegue aqui calcular a variação do volume. Ó. O ΔV é o volume final menos o volume inicial. Então, ΔV vai ser de 800 menos 500. Então, ΔV vai ser de 300 centímetros cúbicos. Vamos calcular o trabalho, então? Então, o trabalho vai ser igual à pressão. Ele deu a pressão para a gente, olha lá, constante, 4 vezes 10 elevado a sexta. Então, 4 vezes 10 elevado a sexta, vezes a variação do volume, ó, só que está em centímetro cúbico. E ele deu o fator de conversão para a gente aqui em cima. Ó. Olha lá, 1 centímetro cúbico é 1 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui é 300 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, 300 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, o trabalho realizado foi de 4 vezes 3 dá 12, com 2 zeros. 10 a sexta vezes 10 a menos 6 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, esse aqui vai ser 1.200 joules, o trabalho realizado pelo gás. Legal? E vamos para o próximo. O gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Justifique. Bom, aqui significa, quando o gás realiza trabalho sobre o meio, ele se expande, tá? Quando o meio realiza trabalho sobre o gás, significa que eu estou contraindo o gás. Eu estou, olha lá, diminuindo o volume dele. Tá? Mas veja que eu preciso de uma ação externa. Para mudar aqui o volume para menos, eu tenho que agir. Então, alguém tem que realizar trabalho sobre o gás. Para o gás se expandir, não. Ele mesmo se expande, como nós vimos na situação anterior. Agora, para realizar trabalho sobre o gás, eu tenho que contrair. Então, o volume é negativo, né? Porque o final é menor do que o inicial. Então, quando o gás realiza trabalho, nós temos a situação em que o trabalho é positivo, né? Então, aqui, se o trabalho for positivo, que nem nesse caso aqui nós estamos falando de uma expansão. Uma expansão. E aqui, quem realiza trabalho é o gás. Então, aqui, o gás realiza trabalho. Agora, se o trabalho fosse negativo, aí o trabalho foi realizado sobre o gás e teríamos uma situação de contração e não de expansão. Então aqui, ó, o gás realizou o trabalho? Sim. O gás que realizou o trabalho porque ele se expandiu, ó, o volume aumentou, né, de 500 para 800, né, o volume aumentou. Então por isso que o gás realizou o trabalho, tá bom? Então aqui vocês respondam com as palavras de vocês. Segundo exercício. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica. O que é isobárica? Isobárica é a expansão com pressão constante, variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Se o trabalho realizado no processo foi de 30 joules, a pressão mantida constante em Newton por metro quadrado foi de... Então, vamos ver como é que a gente faz esse? Vamos fazer o segundo exercício agora.
Vamos lá, vamos pegar as informações que o enunciado nos deu. Então, o volume é de 2 metros cúbicos. Então, vamos calcular o ΔV já? Volume final, 5 metros cúbicos, menos o inicial, que é 2. E o ΔV, então, foi de 3 metros cúbicos. O trabalho realizado foi de 30 joules. Gente, o trabalho aqui, eu tô me sentindo muito desconfortável em usar T aqui. Então, é muito comum usar W para trabalho, tá bom? Trabalho. Agora, nesse aqui, eu vou usar o W, tá? Então, W foi de 30 joules. A gente sabe que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, constante, né? Sempre que a pressão for constante, porque ela é isobárica, pressão constante. Então, 30 é igual a P vezes 3. Então, P é igual a 30 dividido por 3. Então, a pressão foi de 10 Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Alternativa letra A. Terceiro exercício. Considere uma massa gasosa de pressão P 3 atm confinada em um cilindro com êmbolo móvel. Êmbolo móvel é isso aqui, ó. Êmbolo é isso aqui, ó. Quando a gente consegue alterar o volume, tá? Aqui é uma tampa. Então a gente consegue liberar o gás. O êmbolo móvel é isso daqui, ó. Seja aqui na horizontal ou na vertical. 5 centímetros quadrados. A área, né? Com área e volume 900 centímetros cúbicos. O gás ideal sofre uma transformação isobárica, pressão constante, e seu volume passa a ser 600 centímetros cúbicos. Sabendo que 1 centímetro quadrado é aquela mesma coisa, calcule. Letra A, o trabalho realizado por esse gás em joules. Mesma coisa, então. Vamos lá? Vamos lá, então. Fazer o terceiro aqui em cima. Vamos lá. O trabalho realizado pelo gás. Então, nós já sabemos que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. O volume inicial é de 900, né? Passa a ser de 600 isso, olha lá. O volume era 900 inicial. 900 centímetros cúbicos. E o volume final foi de 600 centímetros cúbicos. Então, a variação do volume foi de final 600 menos 900. Então, a variação do volume foi de menos 300 centímetros cúbicos. Olha o que eu falei para vocês, ó. Volume negativo, o trabalho foi realizado sobre o gás. O gás contraiu, né? Não foi o gás que se expandiu. Então, vamos lá. Só transformar isso aqui em metro, vai ficar 300 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Ok. Agora o trabalho. O trabalho já está lá. A pressão, 3 atmosferas. A gente vai ter que converter isso, né? Aqui, ó. Uma atmosfera é 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Então a pressão vai ser de 3 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. Então o trabalho vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a quinta vezes 300 vezes 10 elevado a menos 6. Menos, né? Negativo. 3 vezes menos 3 dá menos 9. 10 a quinta vezes 10 a menos 6 vai dar menos 1. Então o trabalho vai ser igual a menos 9 vezes 10 a menos 1 joules. Volta. Tem os dois zeros aqui, né? Aqui, ó, 900, desculpa. 900, desses dois zeros aqui, ó. Agora sim, né? Menos 900 vezes 10 a menos 1. Então, o trabalho vai ser igual a menos 90 joules. Então, veja que é o trabalho realizado sobre o gás, ó lá, é negativo, né? Não foi o gás que se expandiu. Alguém empurrou a tampinha, alguém fechou ali aquela portinha, né? Espremeu o gás lá dentro. E por isso que o trabalho foi realizado sobre o gás. O trabalho de uma força externa, né? Não foi o gás que se expandiu. Tá bom?
Então, o trabalho, ó, aqui, ó, tá errado essa pergunta, né? O trabalho realizado por esse gás não foi o gás que realizou o trabalho, tá? Por quê? Porque o volume era de 900 e foi para 600, tá? Então, não foi o gás que realizou o trabalho, aqui tá errado. Não poderia ser realizado por esse gás, não foi o gás que realizou o trabalho. A letra B. A força constante exercida sobre o êmbolo. Ah lá, tá vendo? Ó? Agora, aqui, ó, a letra B já está mais adequada, né? Porque realmente alguém exerceu uma força sobre o êmbolo. Não tem como uma força ser exercida sobre o êmbolo e o gás realizar trabalho, tá? Não são coisas que não combinam. Nós já vimos, né, que a força... Desculpa. A pressão é igual a força sobre a área. A área ele deu lá, né? Quanto que foi a área? Qual é a área do êmbolo? 5 centímetros quadrados. Então, a área é igual a 5 centímetros quadrados. Aqui daria menos 2 elevado ao quadrado. 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a pressão é de 3 vezes 10 a quinta, né? Que a gente acabou de usar aqui, ó. Olha lá, 3 vezes 10 a quinta. Então, vamos lá. 3 vezes 10 elevado à quinta é igual à força que a gente quer achar e a área que é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a força vai ser igual a 3 vezes 5 dá 15. 10 à quinta vezes 10 a menos 4 dá 10 à primeira. Então, a força vai ser de 150 newtons. Então, alguém exerceu essa força para contrair o gás. E C. O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? Justifica. Mesma coisa, acabei de falar, né? Como o trabalho aqui, ó, foi negativo, né? O trabalho negativo e houve uma contração de volume, o meio realizou trabalho sobre o gás. Alguém lá de fora exerceu essa força e realizou trabalho sobre o gás, tá bom? Então tá aí, a letra C, vocês respondem com as suas palavras, sabendo disso que eu acabei de falar para vocês, ok? E o quarto exercício, um gás ideal sofreu uma transformação e sua energia interna variou de 400 para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura desse gás? Então vamos lá. Vamos pegar o 4, deixa eu ver se dá para sair na foto aqui. Ah, dá. Aqui, vamos pegar aqui o quarto exercício. Vou botar aqui o quarto exercício. Vamos só lembrar a primeira lei da termodinâmica, que está lá no videozinho explicativo para vocês. Então, a primeira lei da termodinâmica nos fala que todo o calor fornecido para um sistema é utilizado para realizar trabalho e para variar a energia interna de um gás, tá? Então, realizar trabalho, nós já vimos. O realizar trabalho está relacionado com a variação do volume e a variação da energia interna está relacionada com a variação da temperatura. Por isso eu não queria usar o T aquela hora lá, tá vendo? Então é isso. A variação da energia interna de um gás se relaciona com a variação de temperatura e a variação, o exercício de trabalho se relaciona com a variação de volume. Se o trabalho é realizado pelo gás, esse volume aumenta. Se o trabalho é realizado sobre o gás, esse volume diminui. Aqui, se aumenta a temperatura, se aumenta a energia interna, consequentemente aumenta a temperatura. Se diminui a energia interna, consequentemente diminui a temperatura. Tudo bem? E aqui é o calor, né? A fonte de energia, aqui, ó. Vamos fornecer calor para o sistema. A gente aquece ele. Olha lá. Estou fornecendo calor para esse sistema. Olha lá, estou aumentando a pressão. Olha as moléculas se agitando cada vez mais. Isso significa que está aumentando a energia interna delas. Porque eu estou aumentando o volume, estou aumentando a vibração e assim vai. E se eu esfriar isso aqui, olha lá, diminui a temperatura, por quê? Porque eu estou diminuindo a energia interna, a energia cinética das moléculas. Olha lá, estão ficando mais calminhas, estão cada vez mais lentas, né? Isso significa que a energia interna delas diminuiu. Tudo bem? Então vamos lá, olha lá. Se ele sofreu, se a energia interna variou de 400 para 700 calorias,
Como eu disse, se aumenta a energia interna, aumenta a temperatura, tá? A energia interna se relaciona diretamente com a temperatura. Então, aumentou a energia interna, aumentou a temperatura. Tudo bem? Isso porque a transformação aqui, ela exigiu a adição, né, de calor, né, de energia externa, ou então aqui a gente pode ter tido alguma variação em relação ao volume, né, sendo que quando a gente varia, é uma lei isso daqui, é uma lei, né, então a gente pode sim ter tido alguma variação de volume aqui com o calor, sem mexer no calor e aumentar a temperatura, que eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu contrair, eu aumento a pressão, tá vendo? Mas eu posso também adicionar cada vez mais moléculas, e essa temperatura, quando a gente pode variar volume, ó, quer ver? Vamos tentar aqui deixar com a pressão, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Eu tenho que ficar adicionando calor para manter a temperatura constante. Olha lá. E na medida que eu mexo aqui no volume, ó, eu tenho que tirar calor para manter a temperatura constante. Eu tenho que dar um jeito de fazer isso, né? Para manter a temperatura constante, adicionando ou removendo calor do sistema. Então, na medida que eu mexo no volume, posso sim ter que mexer na quantidade de calor, certo? Então é isso. Quando a gente adiciona calor, quando a gente varia então a energia interna, consequentemente a gente tem uma variação também de temperatura. Aumentou a energia interna, aumenta a temperatura, diminui a energia interna, diminui a temperatura. Perfeito? Então esse foi o nosso patch 3, semana 2, e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.